Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalizando a primeira temporada do Fala Pastora e hoje, com muita alegria, com muita gratidão no coração e fechando o nosso quadro com chave de ouro, vamos entrevistar a preciosa pastora Ana Cláudia. Vem conosco para mais um episódio do Fala Pastora. Para finalizarmos o nosso último episódio da primeira temporada do Fala Pastora, nós estamos aqui hoje com ela, a nossa maravilhosa pastora Ana Cláudia. Ela é casada com o pastor Tiago Soares e é mãe da Alice. Vamos todos recebê-la com muito carinho. Ei! Que bênção, pastora Ana Cláudia! Que alegria recebê-la aqui no Fala Pastora! Que bênção! Então, hoje aqui nesse bate-papo descontraído, comece nos contando quantos anos você já tem de ministério pastoral ao lado do pastor Tiago. Amém. Paz do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui falando um pouquinho da trajetória, da nossa história com essa maravilhosa pastora Ruth, né? Deus abençoa a sua vida. Então, pastora, nós temos no total de 6 anos, né, que nós estamos pastoreando, para a glória de Deus. Já tem 6 anos? 6 você anos. está mais... Gente, nós estamos aqui hoje, esse cenário aqui é a igreja que eles pastoreiam. E hoje, quando eu cheguei aqui na porta, fiquei encantada, porque vim aqui no comecinho da obra e hoje, como avançou, como a igreja tá linda, vocês estão de parabéns! Glória a Deus! 6 anos já à frente dessa grande obra. Amém. Então, assim, é desafios, né? Desafios. É um momento desafiador, mas é prazeroso a gente ver que nós somos úteis para o reino, né? Saber que nós somos escolhidos, que isso é um privilégio muito grande, porque a palavra do Senhor nos fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, nós somos privilegiados por estar à frente da obra do Senhor, né? Com certeza, com certeza. Pastora Ana Cláudia, a sua vida ela foi marcada por algo assim muito lindo, muito forte, que foi a construção da igreja lá em Aricobé, na Bahia. Conta pra gente direitinho como que foi viver essa experiência da construção de uma igreja de forma tão rápida. Então, foi assim algo muito prazeroso, né? Foi muito difícil, nós tivemos desafios enormes. Quando Deus nos mandou para lá, através da vida dos nossos pastores presidentes, foi assim uma reviravolta na nossa vida, né? Que a gente não esperava, que a gente ia ter que largar tudo e ir para uma terra. Eu me deparo assim com a história de Abraão, né? Sai da tua terra, da tua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Foi um desafio, mas assim foi gratificante, né? Nós chegamos ali, começamos o trabalho debaixo de pé de manga, não havia ali uma estrutura. Foi com a fé mesmo em Deus e a coragem, porque muitas pessoas foram lá e falavam assim: eu não teria essa coragem para vir para cá. Vocês moravam aqui e foram convidados para pastorearem lá em Aricobé. Isso, o nosso pastor presidente conheceu um pouquinho da nossa trajetória. Meu esposo nasceu e se criou lá. Com 7 anos ele veio embora. Só que ele sempre teve um sonho de que naquele lugar fosse feita uma obra, né? E aí ele sempre orava, ele passou mais de 15 anos orando, pedindo ao Senhor: Senhor, envie alguém para aquele lugar. E aí por fim ele viu que ninguém ia. Senhor, se não tiver ninguém, ele mal sabia que ele estava orando por ele mesmo. Exatamente. Pastor Tiago. Nós fomos enviados, né, no ano de 2019, no começo de fevereiro, nós fomos enviados para lá, poucos dias antes do meu aniversário, né? Eu cheguei lá bem novinha, cheguei com 25 anos. E foi um desafio bem grande. E quando a gente estava ali fazendo os cultos, logo em seguida o nosso pastor presidente foi lá, nos empossou, né, ainda ali debaixo do pezinho de manga, ali na arinha que nós tinha feito. E depois foi um grande desafio. Eles juntaram todo mundo, foram lá e em 3 dias construíram um lindo templo. 3 dias, gente, olha só. E foi assim lindo. As pessoas que passaram, por exemplo, na sexta-feira, quando chegou na segunda já tinha uma igreja. Meu Deus! Foi assim, a população ao redor deve ter ficado assustada. E foi um processo assim bem difícil mesmo, porque lá é um lugar assim bem difícil.
vício, muita idolatria, né? Mas graças a Deus, assim, quando você vai debaixo da autoridade de Deus e da sua liderança, as coisas fluem. E lá vocês ficaram quanto tempo? Nós ficamos 3 anos e 1 mês em Aricobé. E depois a gente foi para Barreiras e ficou ali 3 meses. Aí viemos embora. Sim. E qual que foi a participação da Secretaria de Missões da ADPEL, né, para que essa grande obra acontecesse? Foi assim maravilhoso todo o suporte que nós recebemos desde a nossa ida, né? Quando a gente foi para lá, a nossa sede, a nossa Secretaria de Missões abraçou de verdade a causa, nós não ficamos abandonados, eles patrocinaram toda a nossa mudança, cuidaram de nós, tinha ali todo um recurso, todos os meios para a gente, todo o suporte necessário. Isso, e quando foi para construir a igreja, foi ali mais ou menos uma equipe de 60 pastores, entre obreiros, né? E ali foi uma coisa linda. Se você ver todo mundo trabalhando, eu me recordo que até o nosso pastor Nasson pegando lá a mão no arado, e foi algo assim muito lindo, todo mundo trabalhando naquela alegria, naquela união, naquela comunhão, e construiu a igreja assim, com aquele maior assim, cuidado, né? E quando construiu a igreja ali, os irmãos estavam naquela alegria, assim, porque era algo novo, era algo assim, inovador naquele lugar, algo que foi algo diferente. E para a glória de Deus ali muitas vidas foram alcançadas. Eu me recordo que quando a gente saiu de lá, até os donos de bares ligavam para a gente: não, vocês têm que voltar, sentindo falta da gente ali, porque a gente exerceu um trabalho ali com amor, né? O principal fator daquela obra ter fluído foi o amor. O amor, porque eu falo assim, que se você não amar vidas, não amar almas, nada te faz sair do teu conforto, sair do seu lugar para ir para um lugar daquele simplesmente assim, eu vou. Não, se você não amar na hora da dificuldade, se não tiver o fruto do Espírito, né, o amor, a alegria de receber, né, todos os irmãos ali, todas as pessoas ali, não conseguiria fluir nessa grande obra, né? Verdade. Que maravilha, que bênção de Deus. E eu também hoje quero falar de um assunto delicado, quero falar de uma doença silenciosa que vem ali, né, devagarzinho, sem as pessoas se atentarem, sem darem tanta importância, e ela vai chegando, é a depressão. E hoje nós vamos abordar esse assunto, porque a pastora Ana Cláudia, ela tem propriedade para falar, porque a gente só tem propriedade para tratar um determinado assunto quando você vive, quando você passa por ele, quando você carrega as marcas daquilo tudo. E hoje nós estamos aqui para conversar com ela, e você, pastora, abra o seu coração, porque o Espírito Santo de Deus, ele irá falar profundamente com você neste momento. Pastora Ana Cláudia, conta pra gente, durante toda essa trajetória pastoral, como que você começou a identificar sinais da depressão? Como que você olhou e falou assim, algo está acontecendo comigo? Conta pra gente como que você detectou. Então, quando a gente se doa muito por algo, muitas vezes a gente quer fazer, quer estar o tempo todo fazendo, em movimento. E uma das coisas que começou a ligar o meu alerta foi assim, eu comecei a emagrecer muito, eu fui perdendo muito peso, eu comecei a perder sono. Automaticamente eu achava que era natural. Por quê? Porque quando você está na frente obra, tem as preocupações, as dores de cabeça. E a depressão, ela é confundida com tristeza. Sim, mas muitas vezes. Não é só uma tristeza, né? Sim. Pelo fato de eu estar longe da minha família, pelo fato de eu estar numa terra assim, onde, querendo ou não, vem a saudade, vem a falta. Então, assim, eu achava que simplesmente eu estava triste, porque eu via a minha família, tinha vez que 2 vezes por ano, às vezes só uma, quando eu conseguia vir. Então, assim, eu comecei a ficar muito triste, perder sono, e eu me cobrava muito. Uma das principais coisas que leva à depressão é a gente se cobrar demais. Às vezes a gente quer exigir demais da gente. E eu achava que por eu estar à frente à obra,
as pessoas, querendo ou não, têm um olhar pra gente como se a gente fosse perfeita. Espera da gente uma perfeição que não tem. Então você se cobra muito, sempre tá ali forte, sempre atender todo mundo. Tanto é que uma das coisas que mais me adoeceu, porque assim, se uma pessoa me ligava e falava assim, meu dente tá doendo, eu corria, largava tudo e tinha que socorrer aquela pessoa. Então eu estava começando a deixar de viver para ficar o tempo todo girando o meu mundo em torno das pessoas. E eu comecei a perceber que algo estava errado. A gente estava conversando em off e você me falou uma frase importante. A depressão não é a doença de quem é fraco. Como que é? É de quem é forte. Porque às vezes a pessoa fala assim, fulano ficou com depressão porque é fraco. Não. É exatamente o contrário. Sim. O meu caso era isso, eu sofria muito sozinha. Eu não comentava muito com ninguém. Até porque... Você queria ser forte o tempo todo. E foi exatamente uma das coisas que me deixou decair. Por quê? Eu achava assim que eu não podia, em momento nenhum, dizer não. Eu achava que eu tinha que estar sempre bem, sempre com um sorriso no rosto. Eu não me dava o direito de sentir saudade, de chorar e muitas vezes de sofrer. Porque, querendo ou não, quando a gente começa a sufocar alguns sentimentos, lá na frente vai refletir. E eu ia para os cultos, tinha vez que eu estava dirigindo o culto, no meio do culto, eu começava a passar mal. O que eu fazia? Eu dava uma oportunidade, corria para o banheiro. Muitas vezes eu estava vomitando, muitas vezes eu estava com febre. E eu lavava o rosto, escovava os dentes e voltava para o culto. Sorrindo, como se nada tivesse acontecido. E eu achava que isso era certo. Sim. Eu não entendia que eu precisava identificar o problema para tratar ele. E um dos maiores problemas que eu vejo hoje em meio a nós, pastoras, é esse. Porque assim, nós abraçamos a todos, mas muitas vezes nós temos uma vida solitária. A gente não tem com quem contar. E eu não tinha. Eu pensava, como que eu vou chegar em um membro e vou contar para ele o que eu estou passando? Ele vai me olhar como uma fraca? Vai me olhar como uma Exatamente, ele vai me olhar como uma pessoa fraca, né? Exatamente. E a pastora, muitas vezes, ela entende que ela tem que exercer esse papel de ser forte o tempo todo. Exatamente. E não. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas que sentimos cansaço, sentimos desgaste. Nós somos pessoas comuns como qualquer outra pessoa. Exatamente. E foi assim, eu creio que tudo assim, esse processo foi até um aprendizado a mais na minha vida. Por quê? Até um certo ponto as pessoas tinham um certo preconceito. O que elas pensavam? Depressão é falta de Deus? Depressão é uma frescura. Depressão é algo... Depressão é coisa do maligno, é coisa Exatamente. Porque isso aí é porque não está servindo a Deus. Eu me recordo de uma certa feita, um pastor chegar na minha casa e falar assim, filha, você está em pecado? Eu parei e olhei assim, eu falei, meu Deus. Eles atribuem a depressão à falta de fé. Exatamente, ou às vezes um pecado. E eu fiquei naquele momento muito abalada, eu falei, Senhor, porque assim, quando Deus permite a gente passar um processo, tem um propósito. No momento eu não entendia. Eu me recordo que uma vez eu estava muito mal, lá sozinha e orando ao Senhor, e não era falta de oração, não era falta de buscar, porque eu jejuava todos os dias. Gente, isso é muito importante o que ela está falando. Não era falta de oração, não era falta de buscar a presença de Deus, não era falta de jejum, de consagração, de estar ali no centro da vontade de Deus. Exatamente, porque às vezes as pessoas falam, porque deixou brecha, nem sempre. Nem sempre. Tem casos e casos. O meu caso ali, eu já estava num executamento totalmente assim, a bateria descarregada, né? E aí eu peguei e comecei a questionar o Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendi aquele processo. Eu me recordo que uma certa feita, 3 horas da manhã eu orando, o Espírito de Deus falou assim para mim, filha, o que eu faço agora você não entende, mas você vai entender. E naquele momento eu chorei muito, só que eu ainda não entendia. Na verdade, eu estava no começo de um processo muito doloroso na minha vida. E eu tive um momento de tive que tomar uma decisão que não é fácil. E aqui eu quero deixar isso bem claro para todas que nos assistem, pastoras, entendam isso. Existe um momento na nossa vida que a gente tem que dar uma pausa, tem que parar.
Eu já vi muitas pastoras falando assim, mas eu preciso cuidar da obra, precisa. Mas a gente também precisa se cuidar, pastora. Para cuidar da obra, você, pastora, precisa estar bem. O seu emocional precisa estar bem, né? Para auxiliar o seu esposo, o seu marido, ali no comando, né, da obra de Deus. A gente precisa de estar bem. Aí eu lembro que um dia eu acordei e eu estava decidida mesmo, creio que o propósito de Deus. Aí eu falei pro meu esposo, eu falei assim, vamos embora, eu não tô bem. E assim, para mim chegar, eu sempre fui apaixonada por obra. Quem me conhece desde criança sabe que eu sempre gostei de trabalhar, tudo que me colocava na obra para fazer, eu sempre tinha muita vontade. Para mim chegar a falar isso para ele é porque eu já estava mesmo, eu falei para ele, você essa decisão. Foi muito difícil, até a cobrança em mim mesma. Eu pensava, poxa, eu estou tirando o meu esposo de uma grande obra. Porque o pensamento é esse. Só que eu entendi que naquele momento eu precisava parar. Eu precisava realmente voltar. E você, pastora Ana Cláudia, você teve uma direção dos céus. Sim. E você foi forte. É engraçado, né? As coisas. A gente precisa de ser forte para tomar atitudes que muitas vezes muitos vão olhar para você e vão entender que você está sendo fraca, mas é exatamente o contrário. Você está sendo forte em tomar aquela atitude, aquele direcionamento de se permitir ter um tempo, de se permitir se cuidar, exatamente. E quando eu cheguei no meu esposo e falei isso pra ele ficou assim, mas como e tal. Eu falei pra ele, olha, pra mim chegar a falar pra isso, ainda falei pra ele, tá doendo mais em mim do que em você. Pode ter certeza. Porque eu sempre me preocupei em não atrapalhar o ministério do meu esposo. Sempre. Toda a vida eu sempre incentivei ele, olha, eu quero que você vá pro monte, eu quero que você ore, eu quero que você seja alguém na vida. Então eu nunca fui pedra de tropeço. Foi a maior incentivadora. Sim, sempre. Quando ele começou a pregar, eu sempre estava ali. E ele, e aí, o que eu fiz de errado? Olha, assim, tal. Sempre estava ali naquele, né, junto, sempre. Então, assim, foi muito doloroso. E aí ele falou assim, então vamos embora. Eu vou ligar agora pro pastor. E eu sei que para ele foi doloroso, só que aí, nesse dia você vê o tanto que foi algo de Deus, que nesse dia a gente ia ser transferido para a igreja de Barreiras. O pastor de lá não entendeu o propósito, não, mas então vou te mudar de igreja, porque na cidade vai ser melhor e tal. Só que eu já estava muito doente. E quando chegou em Barreiras, eu só fui piorando cada vez mais. Chegou lá, eu fui consultar com um psiquiatra. Ele falou assim para o meu esposo, ele falou assim, olha, corre com ela, porque o caso dela já está grave. Eu já não dormia mais, e não é dizer assim, não dormia de noite e dormia de dia, não era de jeito nenhum. Eu já estava assim, quer dizer que já estava avançada. Sim. Aí ele passou vários remédios, os remédios que ele passou, eu lembro que no começo ele começou com Rivotril, e aparentemente seria só aquele, só que de repente eu não dormia mais. Aí começou a me dar remédio de dormir, e aí eu me recordo que com 45 dias que nós estávamos em Barreiras, e aí meu esposo, eu estava internada. O processo que eu fiquei em Barreiras, nós assumimos a igreja, mas eu fiquei mais internada do que na igreja. E quando eu estava ali internada, aí minha mãe ligou, nessa hora precisou da intervenção da minha família, e falou para o meu esposo, traz minha filha, nós não vamos deixar ela mais, porque lá os médicos estavam dizendo, estava criando coisa, que não existia nada, que eu estava bem. Quando eu cheguei em Goiânia, na minha primeira consulta que eu fui, eu estava com pedra na vesícula, pedra nos rins, e eu estava com uma depressão fortíssima. E para os médicos eu não tinha nada. Quando chegou aqui, eu já cheguei perdendo a consciência. E foi um processo muito doloroso. Eu tinha meus cabelos muito grandes e eu amava, era meu xodó. E quando eu cheguei aqui, eu não me olhava no espelho. Eu não Você teve queda de cabelo. Eu fiquei quase careca. Eu me recordo que minha família não deixava eu me ver. E um dia minha mãe foi trabalhar e eu fiquei sozinha em casa. Esse dia meu esposo precisou sair porque ele parou de trabalhar para cuidar de mim. E aqui eu quero deixar algo muito importante. Quando você realmente tem uma pessoa de Deus ao seu lado, a pessoa vai te entender e te ajudar. Porque meu esposo parou a vida dele para cuidar de mim. Então quer dizer que o pastor Tiago, nesse período da sua vida, ele saiu do serviço para cuidar de você. Eu estava já no estágio, sim, eu estava no estágio que eu já não respondia mais por mim. Eu cheguei e fiquei morando com a minha mãe, com ele, nós todo mundo junto.
E nesse dia que minha mãe foi trabalhar, eu estava com muita vontade de soltar meu cabelo, porque eu sempre fui muito apegada com meu cabelo. E eles deixavam meu cabelo só de coque. E eu não entendi o porquê, mas eu também nem perguntava, né? Aí nesse dia eu fui soltar meu cabelo. Quando eu enfiei a mão no meu cabelo, saiu um bolo de cabelo. Quando eu olhei, eu comecei a gritar. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha avó morava quase no fundo da minha mãe. Ela saiu correndo e veio todo mundo. E eu gritava e falava o que aconteceu com o meu cabelo. Eu acho que foi uma das cenas mais horrorizantes que eu passei, porque até então eu não entendia ainda a gravidade que eu estava. E naquele momento eu gritei muito, eu tive uma crise muito feia. Eles me levaram para o hospital às pressas. E daí em diante fui só perdendo memória. Eu me recordo que eu não conhecia mais ninguém. Você chegou a ter perda da consciência devido ao remédio que eu estava tomando. Eu já ficava mais dopada, eu não tinha movimento do braço, eu andava dura, muito dura mesmo. Eu não deixava as pessoas me ver, não deixava. Se alguém chegasse lá, eu não deixava, eu me escondia. Eu tinha medo das pessoas, eu não sei o que acontecia. E eu já estava num estágio tão avançado da depressão que eu não tinha mais alegria para nada. Eu fiquei durante um período de 4 meses. Ninguém nunca me viu sorrindo. Nunca. Eu não sorria para nada. Você podia fazer a coisa mais engraçada que fosse, eu não sorria. E foi a época que eu comecei a me mutilar. Eu me cortava muito. Eu me recordo que uma vez eu me cortei tão fundo que meu esposo chegou e já estava desacordado no chão. E aí ele me levou rapidamente para a emergência. Então, assim, foi um processo bem difícil. E poucas pessoas acompanharam esse processo. Pastora, mas você é uma pastora, como que você fazia isso? E uma coisa eu quero deixar bem claro para as pessoas que me assistem. Quando você está com depressão, você não está com falta de Deus. Porém, sim, você escuta a voz do inimigo. Porque a voz que eu escutava era, tira a sua vida. Você está dando trabalho para sua mãe, você está dando trabalho para seu marido não tem mais vida. O final da depressão é o suicídio, né? Aí é nesse momento o inimigo ele começa sim a trabalhar, porque você está no estado de total fragilidade. Nesse momento ele começa sim a atacar a mente da pessoa. E você se sente assim um peso. A verdade é essa, porque assim, imagina, a minha família parou de viver por causa de mim. Então, querendo ou não, você se sente um fardo na vida das pessoas. Na sua cabeça você pensa assim, se eu acabar com tudo isso, parei de dar trabalho. Parei de dar trabalho, sim. Olha só. E foram muitas vezes assim, tanto é que a última vez que eu tentei o suicídio foi algo tão forte, foi uma cena tão marcante. Eu me lembro que eu fui para o hospital e minha filha gritava, chorava. E foi uma cena horrível, que eu nunca vou me esquecer na vida, porque assim, parecia uma cena de terror. E quando foi nesse dia que eu cheguei no hospital, que eles me atenderam, aí eu virei pro meu esposo e falei, por favor, me interna. Ele olhou para mim assim, como assim? Eu falei, vocês vão ter que me internar. Tipo assim, eu achava, se eu for internada, vai ser menos puxado para eles. E então nessa decisão, foi ele e minha mãe me levaram, né, no UPA do Flamboyant. Quando chegou lá eu fiquei internada de um dia para o outro. Inclusive eu recebi essas fotos depois, que eles tiravam foto meio escondida. Eu tenho várias fotos e nessa foto, até hoje corta meu coração. Minha mãe deitada numa maca, quase que no chão, para me acompanhar. Aquela cena acabou comigo. E eu lá toda dopada, né? E a partir daquele dia eles me internaram numa clínica psiquiátrica. E foram os dias mais infelizes da minha vida. Poucas vezes eu estava sóbria. Todos os dias minha mãe, minha avó, meu esposo estavam lá me visitando. Eu fiquei muito tempo sem ver minha filha. E eu lembro uma cena que cortou meu coração. Um dia minha mãe foi me visitar, que ela ficava com a minha filha lá do portão gritando, mamãe, mamãe. Aí eu lembro que a moça que estava no portão falou assim, moça, eu vou fazer uma coisa, eu posso até ser demitida, mas vai lá e dá um abraço na sua filha. Aquele momento acabou com a minha vida. Eu fui lá correndo, abracei minha filha e ela, mamãe, vamos embora, mamãe. Eu falei assim, filha, eu vou sair daqui, um dia eu vou sair daqui. E foi um processo assim bem doloroso. Eu me recordo que tinha vezes que eu estava muito dopada e eu passava da hora de comer, eu passava da hora de banhar, eu ficava suja, eu ficava sem comer e só ia voltar a normalizar de novo no outro dia. Infelizmente, todo lugar na área da saúde a gente sabe que tem pessoas boas e tem pessoas ruins, né? Sempre tem.
E tinha vezes que eu pegava umas enfermeiras boas, que quando eu acordava, elas me ajudavam a banhar, cuidavam de mim. Mas tinha outras que deixavam eu passar por aquele processo, né? Mas assim, hoje eu só tenho a agradecer ao Senhor, porque eu não posso dizer para vocês, assim, aqui é 1/3 do que eu passei. Se eu fosse entrar em detalhes, é uma história muito triste e ao mesmo tempo uma superação. Uma superação muito Superação. linda. Ai, eu confesso que meu coração tá assim. Meu Deus, né? Muitas vezes. Quantas situações dolorosas, muitas vezes, a gente vai atravessar, né? Mas essas situações que o Senhor nos permite viver, não é para nos matar, não, muito pelo contrário, é porque você, amanhã, você vai ser um testemunho vivo da glória de Deus, você vai ser um motivo lindo de superação, de inspiração e principalmente de cura, né, pastora Ana Cláudia? Você vai ser um instrumento de cura por onde você passar. A pastora Ana Cláudia hoje é uma mulher curada e ela transborda o bálsamo de Deus por onde ela passa, e hoje ela é um grande instrumento nas mãos do Senhor para curar a vida de outras mulheres, não é verdade? Amém, é verdade. Eu me recordo que durante todo esse processo, eu nunca me esqueci, sabe, pastor? Um certo dia eu estava lá em casa, assim, bem mal mesmo, depois que eu saí já da clínica, né? E um dia eu sozinha lá, e eu falei, Senhor, por que, Senhor, que eu tô assim? Porque às vezes a gente quer questionar coisas que a gente não tem. Muitos porquês. Muitos porquê. Porque a gente pensa, poxa, mas eu estava na sua obra, fazendo tudo de melhor para o Senhor, né? E aí um dia eu lá assim, muito ruim mesmo, falando com Deus, há muitos dias que eu não ouvia mais a voz de Deus, porque querendo ou não, a depressão ela toma conta da sua mente de uma maneira que você não dá espaço para mais nada, você se tranca. E nesse dia eu sozinha lá, e uma voz soprou no meu ouvido, foi algo tão sobrenatural. Eu falando para o Senhor, eu falei assim, Senhor, será que eu vou morrer dessa maneira? E uma voz soprou no meu ouvido aquele louvor, ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é para desistir, mas Deus está dizendo, ainda existe vida aí. Mas esse dia foi um bálsamo para minha alma. Naquela hora, eu tirei uma força que eu falo que veio do céu. Eu levantei da cama e falei assim, eu não vou morrer nessa história. Eu não vou morrer nessa situação. Nesse momento você teve a plena convicção que o Espírito Santo de Deus estava contigo ali, naquele lugar, naquele momento de dor. Você não estava sozinha. Eu passei um processo assim, entre psicólogos, psiquiatras, graças a Deus eu tive todo o apoio da nossa sede, isso é muito importante, pagaram consultas, internações, remédio, eu nunca fiquei sozinha. Então quer dizer que a Adpel te deu todo o suporte, sim, tudo que você precisava ali para você e para o pastor Tiago. As visitas, o acompanhamento, eu louvo muito a Deus mesmo. Às vezes as pessoas criticam muito a igreja, falam muito da liderança, eu só tenho que agradecer. Só porque o que eles fizeram por mim, eu falo, através do meu testemunho, eu vi que a Adpel, ela abriu os olhos para outras pastoras que também estavam passando esse processo. Sim, com certeza. E isso me deixou muito feliz. Claro que a gente não quer ser usado como testemunho, mas eu precisei ser usado para que outras vidas também pudessem ser alcançadas, né? E eu louvo a Deus que durante todo esse processo me aproximou mais de Deus, cada vez mais. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita sede de Deus. Isso me ajudou muito. Eu consegui vencer esses obstáculos. Foram desafios inúmeros, né? Se eu fosse contar aqui seria muito grande, mas eu quero dizer para vocês que um dos maiores problemas que acarretou isso foi isso, a gente querer ser algo perfeita demais, boa demais. A gente precisa entender que nós também precisamos ter o nosso momento, precisamos pensar em cuidar de nós. Do mesmo jeito que Deus deixou os médicos, Deus também deixou os médicos para cuidar da nossa mente, porque às vezes as pessoas acham que não, mas nós precisamos desse cuidado. Deus que deixou os médicos. Deus que
deixou. E o que eu acho interessante é que lá na Bíblia vai falar assim, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. E isso aconteceu na minha vida. Hoje eu consigo entender plenamente tudo que eu vivi, porque hoje eu consigo olhar para alguém com depressão e dizer, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Eu me lembro que todas as vezes, pastora, que eu me mutilava, era onde eu sentia um alívio. Quando as pessoas falavam isso, eu achava estranho, eu falava, nossa, mas como assim vai sentir alívio se cortando? Sim, era algo assim, eu creio que maligno mesmo, porque quando você começa a se cortar, parece que dava aquele alívio. Tanto é que quando eu olhava, eu já estava toda cortada. Era algo assim, automático. Então, quer dizer que o corte traz alívio para a pessoa, né, naquele momento ali. Olha só. E é uma coisa que eu não entendia. Quando as pessoas me falavam, eu falava, mas não faz sentido. Como que a pessoa vai sentir alívio se mutilando? Tanto é que hoje eu atento muito, porque existem muitos jovens hoje que estão passando um momento difícil, que eles se mutilam. Muitas jovens que cortam perna, braço, pulso, né? Então, assim, a gente precisa ficar atento. É uma tentativa de escape. Sim, é uma forma de fugir daquela realidade, né? Como se fosse alguém usando uma droga para tentar fugir daquela realidade. Então, assim, hoje eu consigo entender, hoje eu consigo olhar as pessoas. Hoje você tem um outro olhar. Sim. Eu creio assim que quando você vive aquilo na sua pele, você tem mais propriedade para falar. Com certeza, com certeza. E eu me recordo que uma certa feita, depois de todos esses processos que eu passei, Deus falou no meu coração que isso seria para gerar testemunho, para mim ajudar outras vidas. E para a glória do Senhor, 90% das pessoas que eu consigo ajudar hoje são pessoas nessa situação. Nada é em vão, nada é por acaso, e a palavra do Senhor nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Pastora Ana Cláudia, agora eu quero que você olhe para aquela câmera e deixe um recado especial para todas as mulheres e para todas as pastoras que estão nos assistindo. Então, o que eu tenho para dizer para cada uma de vocês, primeiramente, você é amada pelo Senhor, você é escolhida do Senhor. E tem até um louvor da cantora Kailane que fala, filho, não se cobre tanto. Quero dizer para vocês que vocês são mulheres de Deus, mas vocês não são mulheres maravilhas, super heroínas, não. Vocês também precisam de cuidados, precisa ter um alerta. Hoje em dia, quando eu começo a ver que eu estou acelerando demais, que eu não estou parando, eu ligo meu pisca-alerta, eu paro e reflito naquilo que eu estou fazendo. Então eu quero dizer para vocês, seja boa sim, seja uma mulher de Deus que ajuda, que trabalha sim, mas primeiramente seja uma mulher que se ame, que se cuide e que tenha um momento seu, um momento de se cuidar, de se amar e de cuidar da sua saúde, porque assim, obra sempre vai continuar, sempre. Se você não estiver lá para fazer, vai ter alguém para fazer. Agora, sua saúde, sua família e sua casa tem que ser sua prioridade. Lá em casa, pastora Ruth, nós temos o dia da família, toda segunda-feira. Faça chuva, faça sol, é o nosso momento. Quando nós temos dinheiro, a gente sai, a gente passeia. Quando não tem dinheiro, fica em casa, assiste um filme, faz alguma coisa entre nós. Então, uma das coisas que nós, pastoras, precisamos entender é que nós temos que ter vida. Existe uma vida fora da igreja, existe um momento seu. Então, cuide do seu bem mais precioso, primeiramente você, sua casa, e a obra do Senhor vai cada dia mais florescer, porque você estando bem, você vai poder ajudar outras pessoas. Uau, que lindo, que importante. Tem o dia da família. Se você tiver condições, tire um dia da semana para a sua família. Um dia de descanso, um dia de lazer, um dia de comunhão, um dia para você se dedicar inteiramente ao seu primeiro ministério, que é a sua casa, que é a sua família. Amém? Que linda! Muito obrigada. Deus te abençoe abundantemente com as ricas bênçãos dos céus. Que o Senhor continue transbordando porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a vida do pastor Tiago. E muito obrigada por tudo. Que Deus te abençoe abundantemente. E até a segunda temporada do Fala Pastora. Tchau, tchau!